Olá, pessoal! Eu sou a professora Luísa Moreira e acompanharei vocês na aula de Biologia na área de Ciências da Natureza. Na aula de hoje, conheceremos o sistema reprodutor feminino e masculino e entenderemos a estrutura que dá origem às células reprodutoras, a anatomia dos órgãos e suas funcionalidades que fazem parte do processo de reprodução humana. Vamos lá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema reprodutor ou sistema genital, né? Ele é responsável aí pela manutenção da vida, então é ele que produz as células responsáveis para a gente realizar a reprodução sexuada. Então, nós vamos começar aqui pelo sistema reprodutor masculino, né? Então, o sistema reprodutor masculino é responsável... o sistema reprodutor masculino, ele trabalha aí junto com a próstata, com o canal deferente, epidídimo, testículo, pênis e nós temos bexiga e uretra que fazem parte do sistema urinário, porém trabalham aí também no sistema reprodutor. Então agora nós vamos ver a funcionalidade de cada uma das estruturas presentes no sistema reprodutor masculino, tá? Então eu tenho aqui a artéria do testículo, é responsável por irrigar toda essa região aí do testículo, o plexo pampiniforme. O que ele é? Ele é um complexo de nervos e veias e ele atua aí como... ele atua para deixar a temperatura dessa região um pouquinho abaixo do que a temperatura corporal, né? Então é como se fosse, não deixasse ele atingir a temperatura do corpo mesmo. Então ele fica sempre mais ou menos 4 graus a menos do que a temperatura corporal, tá? O canal deferente, que é um canalzinho que vai fazer a ligação entre o testículo, o epidídimo e a próstata, que a gente vai ver um pouquinho daqui a pouquinho. E os testículos ali embaixo que atuam na produção de testosterona, principal hormônio masculino, e produção de espermas. Então aqui eu tenho o epidídimo, ele é responsável por guardar espermatozoides, né? Então ele deixa eles guardadinhos aí até atingir a maturação necessária para que eles consigam exercer a sua função, né? Chegar até onde eles precisam. Então eu tenho aqui os canais deferentes que fazem a conexão entre vesícula seminal e próstata, né? A vesícula seminal, que vai ser responsável por produzir aí basicamente 80% do líquido seminal, né? Ela produz esse líquido, fica ali guardadinho. A próstata faz essa parte de nutrição desse sêmen, que vai chegar até lá a partir dos canais deferentes. E aí nós temos duas imagens, uma próstata normal, de tamanho normal, e uma próstata de tamanho aumentado. A próstata de tamanho normal, ela é basicamente mais ou menos do tamanho de uma noz, né? Então, como se fosse uma bolinha. E aí a gente não sabe mais... a gente ainda não sabe ao certo por que essa próstata ela vai aumentando. A gente sabe que durante a idade, né, quando a idade vai avançando, ela vai tendo um aumento, porém, em alguns casos, ela tem um aumento muito significante e aí a gente precisa, por isso que é importante fazer esse acompanhamento certinho para saber se ela não está interferindo em outras funções, né? E aqui nós temos a uretra. A uretra é uma estrutura que faz parte do sistema urinário, porém, também faz parte do sistema reprodutor, porque é aqui na uretra que por onde sai, né, o líquido seminal, por onde acontece a ejaculação, certo? Então ela faz uma conexãozinha lá com próstata, né, passa bem no meio da próstata, bexiga, e aí ela pega tanto o xixi, né, a urina, quanto o líquido seminal, né, para que aí aconteça a ejaculação, tá bom? Então, ela é uma conexãozinha que faz parte do sistema urinário, porém também auxilia aí no sistema reprodutor. E aqui nós temos dois esquemas, né, mostrando para vocês como é que funciona um pênis flácido e um pênis ereto. Então, eu tenho ali uma estrutura chamada corpo cavernoso. Essa estrutura é como se fosse uma esponja mesmo, bem irrigada de sangue. Quanto mais irrigada ela fica, o pênis fica ereto. Se ela perde um pouco essa irrigação, o pênis fica flácido, tá bom? E ali embaixo os testículos que nós já falamos, né? E agora vamos falar um pouquinho sobre o sistema reprodutor feminino, tá? Então, o sistema reprodutor feminino, a gente tem um esqueminha aí, ele é basicamente composto por útero, ovário, tubo uterina
e canal vaginal. Os ovários o processo é uma estrutura onde acontece a formação tanto de hormônios femininos, né, estrógeno e progesterona, quanto acontece também a produção de ovócitos, né, de óvulos. E aí, a partir dessa produção, todos os meses, a mulher vai liberar óvulos para que aconteça a fecundação, tá bom? E aí ele percorre todo esse caminho aí, que a gente chama de tubas uterinas, para que o óvulo faça ali a sua fixação no endométrio, tá bom? Então, eu tenho aqui um esquema mostrando mais ou menos como é que funciona isso. O ovário vai liberar o óvulo, né, que vai percorrer a tuba uterina. E aí, quando acontece isso, ele percorre a tuba e aí o espermatozoide entra para fazer essa fecundação. Então, a fecundação não ocorre no útero, né? Ela ocorre ali nas tubas uterinas. E a partir da fecundação é que o óvulo vai rolar, né, numas estruturas do útero que tem como se fossem uns cílios mesmo, que vai levar essa bolinha até o endométrio para que ele se fixe ali e aí sim comece a divisão celular para que esse bebê consiga se desenvolver, tá bom? Para que esse embrião consiga se desenvolver. Então aqui nós temos a parte interna do útero, mostrando para vocês bonitinho como é que funciona cada um, né? Ali é o endométrio, então o endométrio ele vai atuar na fixação do óvulo. Todos os meses, esse endométrio vai se preparar para fixar o óvulo. Caso o óvulo não seja fecundado, caso esse ovócito não seja fecundado, ele vai descamar. E aí é o processo da menstruação, né? O que acontece quando a gente menstrua. O miométrio é essa estrutura um pouquinho para fora do endométrio, é responsável pela contração intrauterina. Então, principalmente no parto, é ele que vai contrair. E a vagina é o canal vaginal por onde acontece menstruação e relação sexual, tá? E aqui nós temos a parte do sistema reprodutor externo. Então, o sistema reprodutor feminino também é composto de estruturas internas e estruturas externas, tá bom? Eu tenho ali pequenos e grandes lábios, o clitóris que fica um pouquinho ali em cima e o canal da uretra, né? Ele fica um pouquinho abaixo do clitóris. Tá? Então, não é o mesmo lugar, tá? E aí embaixo nós temos a entrada da vagina, por onde acontece as relações sexuais, tá bom? Um pouquinho abaixo eu tenho um períneo, que faz essa separação entre vagina e ânus, e o ânus, tá bom? Então agora, pessoal, solta a vinheta da hora da tirinha. Ô maluquinho, essa história de sementinha não te parece meio machista? Machista, bocão? De onde você tirou isso? Ué, semente se planta em vaso. Estão chamando minha mãe de objeto? Então nessa frase aí o bocão tá um pouco indignado, né? Com essa história de sementinha, que é como a gente aprende desde pequenininho. Porém, os sistemas reprodutores, né? Principalmente o sistema reprodutor feminino, ele é muito mais do que um potinho onde a gente coloca as sementinhas, né? Ele é muito mais complexo do que a gente pode imaginar e ele atua também em várias produções hormonais, atuando em várias áreas da nossa vida, tá bom? Bom, pessoal, não se esqueçam de acessar os links do Saiba Mais para acessar alguns outros materiais de estudo. E agora a gente tem uma frase aí que eu deixei para vocês refletirem. Um bom conhecimento de biologia pode ajudar a desvendar muitos mistérios da vida. Bons estudos!